Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um pneu, né? Pneu aro 15 para efetuar um reparo. Então aqui eu tenho a medida do pneu, 19565R15, tá? Esse pneu estava rodando aí num Citroën Picasso, né? E o cliente trouxe aí para nós para fazer um reparo, porque furou, né? Murchou o pneu e ele trouxe aí para fazer um reparo. Então, primeiramente, eu fiz uma marcação aqui na referência do bico. Por quê? Para que eu não perdesse a referência de balanceamento desse pneu, porque toda vez que você desmonta o pneu da roda, você tem uma perca aí da referência de balanceamento. Então, ao montar novamente o pneu aqui na roda de ferro, aqui nesse caso, tá? Eu preciso novamente efetuar o balanceamento, que é feito aqui nessa máquina aqui, tá? Para quem não conhece, essa é a máquina aí que faz o serviço de balanceamento, tá? Mas se eu efetuar aqui a marcação aqui no bico, como eu estou fazendo aqui, ó, eu pego a referência do bico aqui na posição certinha, tá? Se houver uma perca aqui, que ela sempre existe, tá? Ela é uma perca pequena, tá? Em percentual, eu tenho uma perca aí de 5 a 10% apenas do balanceamento, ou seja, necessariamente eu não preciso efetuar novamente o balanceamento dessa roda com pneu. Se eu quiser que fique preciso, exato, aí eu tenho que balancear, mesmo efetuando a marca aqui. Então, muitas vezes você vai na borracharia e pede para que seja feito o reparo da maneira correta, que eu vou mostrar para vocês qual que é, tá? Onde é necessário desmontar o pneu da roda. O profissional que está lá, por ele não ter equipamento de balanceamento, tá? Ele não quer fazer o serviço. Por quê? Porque, teoricamente, quando você tira o pneu da roda, tá? Você acaba desbalanceando. E lógico, existe toda uma técnica para você fazer um reparo interno no pneu, né? Ele demanda de mais tempo e automaticamente você tem que cobrar mais aí do teu cliente, né? E aí, uma vez que você tem um preço mais alto e mais tempo para se executar e a operação ela fica um pouco mais complexa, às vezes a pessoa que está lá na borracharia, o profissional que está lá, ele opta em fazer o conserto de macarrão, que é o reparo na lateral do pneu, né? Então, o ideal, pessoal, o reparo ele deve ser feito na parte interna. Eu vou explicar o porquê, tá? Esse pneu está aqui. Eu já fiz uma marcação onde ele foi perfurado. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, a perfuração foi aqui, tá? Na lateral do pneu. E normalmente quando você tem uma perfuração aqui na lateral do pneu, aquele conserto de macarrão, que o pessoal chama conserto de macarrão, aquele tipo de reparo, tá? Ele não funciona nessa região. Muitas vezes a borracharia lá onde você vai, ele vai sugerir que você coloque aqui uma câmara de ar, né, para que se resolva o problema, porque esse pneu não dá mais para usar sem câmera. Na verdade, não é verdade. Na verdade, você pode voltar a utilizar ele sem câmera, desde que você faça o reparo correto, o reparo apropriado para esse tipo de pneu, né? Hoje a gente tem pneus sem câmera, por quê? Porque o pneu ele é quadrado, né? Então todo pneu quadrado ele utiliza na sua fabricação aço. Então ele é chamado de pneu radial. Por isso que toda vez que você vai comprar um pneu, quando você lê aqui 195/65R15, esse R significa que o pneu é radial. Ele é um pneu fabricado com aço, tá? Antigamente você só tinha a numeração do pneu, mas você não tinha essa letra R dizendo que o pneu era radial. Por quê? Porque o pneu era apenas fabricado com lona, né? E aí, lona e nylon, né? E aí o pneu ele não ficava quadrado, ele ficava com uma barriguinha assim, ó, bauladinho, né? E aí era aqueles pneuzinhos do Fusca, da Brasília, da Kombi. Quem lembra dessa época aí, lembra os pneuzinhos bauladinhos aqui, né? Tinha uma barriguinha neles aí, porque eles eram pneus fabricados aí apenas com lonas
e nylon, né? Esse pneu ele utiliza o nylon na lateral aqui e na banda de rodagem ele utiliza trama de aço, né? Ele utiliza fios de aço para ficar com esse aspecto quadrado que você está vendo aqui, tá? Então, o conserto, o reparo correto, né, para ser feito nesses pneus radiais é o reparo interno, tá? Que eu vou explicar para vocês, tá? Como que ele deve ser feito, tá? Eu já explico já para vocês. Vamos dar sequência aqui no serviço do pneu.